Bom dia a todos! Hoje eu vou continuar falando, o tema da aula de hoje é morfologia, classes de palavras, ou classificação das palavras, ok? Bom, na semana passada, eu vou dar só uma revisada assim, do que eu mostrei, do que eu ensinei para vocês na semana retrasada, na verdade, que semana passada eu não pude ministrar aula, o professor Paulo que me substituiu, né? Que eu tive uma demanda aqui do meu trabalho que eu tinha que concluir no período da manhã. Então, por isso ele me substituiu, ok? Mas na última aula que eu ministrei para vocês, eu comecei a falar de morfologia, especificamente sobre a, a estrutura das palavras, cada parte da palavra. Eu vou abrir aqui os slides para mostrar para vocês, dar uma revisada, e depois eu vou falar sobre classificação das palavras, ok? Oi. Olá, estou ouvindo vocês. Tudo bem aí? Pétalas, Rebeca, quem estou vendo aqui, João Pedro, Ana Clara, Ana Vitória, Josilane e quem é essa outra pessoa que só tá uma carinha aqui? Qual é o seu nome? A Camille entrou agora. Vamos começar então. Eu vou compartilhar aqui da semana passada, já está aqui prontinho. O que eu falei na aula passada, então. Bom, eu comecei a falar sobre a morfologia, o que ela estuda. Ela estuda três coisas, né? Tem três caminhos ali que a morfologia segue. Fala um pouco sobre a estrutura das palavras, formação das palavras e classificação das palavras. Na última aula, eu falei um pouco sobre... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui. Falei um pouco que a palavra... Deixa eu ligar o celular. A palavra, ela tem várias partes. Então, uma palavra, ela é formada por várias partes menores. E cada parte dela tem uma função e um significado, por assim dizer. E foi isso que eu falei na aula passada. São vários elementos que se juntam para formar uma palavra. Estão me ouvindo em pétalas? Estão me ouvindo? Sim? Bom, Sim, professora. Ai, obrigada. Portanto, as partes menores que têm um significado, que carregam um significado ali, que se juntam para formar a palavra como um todo, são chamados de morfemas. Vem de morfologia, né? Morfologia é a grande área que estuda esses fenômenos, né? Essa questão das partes da palavra, da estrutura das palavras, como as palavras se formam. Existem dois processos principais, que é composição e derivação, e alguns outros também mais atualizados, enfim.
que nós vamos estudar na próxima aula. Hoje eu vou falar sobre classificação e também a classificação. A classificação é importante porque a gente vai acabar ligando um pouco esse conhecimento que eu já passei para vocês sobre a estrutura das palavras, principalmente na questão dos verbos, né? Quando a gente for estudar os verbos, eu vou falar um pouco sobre a ligação que tem com essa parte aqui. Então, na estrutura das palavras, nós temos algumas partes principais. Aqui eu separei 5 partes que são mais importantes quando a gente fala sobre estrutura das palavras, ok? Nessa parte eu já disse, mas na estrutura... Deixa eu voltar um pouquinho para cá. Mas, com relação à estrutura das palavras, elas apresentam os seguintes elementos. Aqui eu trouxe os principais. Radical, afixo, desinência, que pode ser desinência nominal ou desinência verbal, vogal temática e vogal e ou consoante de ligação. Foram essas que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, eu falei do radical, que seria a parte mais importante da palavra, porque é no radical que vem o significado primitivo da palavra, por assim dizer. Então, de um radical, a gente pode formar várias palavras, certo? E esse radical, a gente chama de uma palavra primitiva, por assim dizer, porque dela derivam outras. E essas palavras novas que derivam a partir desse radical, a gente chama de palavras cognatas. E aqui são os exemplos que eu trouxe para vocês. Estou passando rápido porque eu já expliquei esse conteúdo, eu só estou dando uma pincelada para entrar no conteúdo dessa aula especificamente. O segundo item, né, é o afixo. O que a gente chama de afixo, então? São alguns morfemas que a gente junta com o radical para modificar esse sentido básico, tá? Que já vem ali no radical. Esses afixos eu considero prefixos, que vem antes do radical, então eu tenho aqui o radical. Tudo que se junta antes ali do radical, a gente chama de prefixo, e tudo que vem depois, sufixo. Desinência, que nós temos 2 tipos. Aqui eu só consegui colocar as nominais, eu estava tentando editar aqui, mas vamos lá, nas nominais, nós temos 2 tipos, de gênero e de número. E nós temos as verbais, que são modo, temporais e número pessoais. São esses 2 tipos, tá bom? Depois eu vou concluir esse aqui. Eu não consegui salvar, antes eu conseguia salvar em PDF essas apresentações, mas agora mudou um pouco aqui esse site, e eu estou tentando ainda reverter isso para eu conseguir salvar. Por isso que eu não enviei para vocês ainda essa apresentação, ok? Não consegui salvar em PDF. Eu tiro o print. Ah, sim. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou tirar o print e colocar no Word, recortar certinho, colocar ali no Word e salvar para vocês. Aí depois eu converto em PDF, né? Posso fazer isso também. Boa ideia, Rebeca. Então, são morfemas que aparecem no final da frase. Geralmente, as desinências, elas vêm no final da frase, não vêm no começo, tá bom? Então, essas desinências podem ser nominais ou verbais. Nominais quando indicam gênero, feminino e masculino, e quando indicam número, que pode ser singular ou plural. E as verbais, modo temporais, quando indicam o modo daquele verbo, e o tempo, pretérito, presente e futuro, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e número pessoal, quando indicam o número, primeira, segunda, terceira, e pessoal, que é singular ou plural. Então, primeira, segunda, primeira pessoa do plural, primeira pessoa singular, enfim, ou vice-versa. Então, número pessoal seria isso. O número, se é a primeira, segunda ou terceira, e a pessoa, se é singular ou plural.
ok? Depois nós temos a vogal temática. Então, nós vimos que algumas palavras, se você simplesmente pegar o radical e a desinência e juntar, ou pegar o radical e juntar com prefixo, sufixo, fica ali uma lacuna naquela palavra, e quando você vai pronunciar aquela palavra, ela não sai muito bem. Então, para evitar isso, né, para melhorar a forma de você pronunciar determinada palavra, nós temos a vogal temática. Vogal temática, ok? Então, a gente usa ali para juntar o radical às desinências e, assim, estruturar melhor aquela palavra. E pode ser verbal ou nominal também, dependendo se juntar ali com uma desinência nominal ou se juntar com uma desinência verbal. Vogal e consoante de ligação. Essa sim é só para estabelecer uma ligação ali entre o radical e outras partes da palavra, justamente alguns sufixos ou prefixos também, mais sufixos, tá? Que é para facilitar ou ainda possibilitar a leitura de uma palavra. Aqui os exemplos que eu trouxe, ó, prefixo, flor, vogal e cultura, o sufixo. Então, se eu juntar flor, cultura, isso seria o original. Juntar o prefixo com o sufixo. Ficaria estranho. Então, para juntar, e também porque tem aquela questão de que toda sílaba precisa ter uma vogal. Não sei se vocês estudaram isso na parte de fonética e fonologia, mas quando a gente faz a separação silábica, toda sílaba precisa ter uma vogal. Então, aqui, se eu separasse flor e cultura, então, na separação, quando eu fosse fazer a divisão silábica, ficaria flor, se não existisse o i aqui, seria flor, cultura. Seria assim, porque cada sílaba tem uma vogal. Quando eu junto essa vogal, uso essa vogal de ligação i, já muda um pouco. Então, se antes era, olha, vamos contar, flor, cultura, 4 sílabas. Juntando o i fica floricultura. Viram 5 sílabas. Então, na divisão silábica, nós temos aqui uma palavra polissílaba, certo? Então, muda também essa questão da classificação da divisão silábica. E aqui embaixo nós temos um exemplo de consoante de ligação. Acho que todos aqui sabem quais são as vogais e quais são as consoantes, né? Então, se você utiliza uma consoante para fazer essa ligação entre o prefixo e o sufixo, então eu uso uma consoante de ligação. Foi isso que eu falei para vocês na última aula, ok? Agora eu quero falar, vou interromper aqui, só fiz uma revisão, e agora eu vou entrar no conteúdo de hoje, que é classificação das palavras. Vai ser bem legal. Prontinho, aqui. Vamos lá. É o mesmo Prezi, mas só que um pouco mais completo para vocês verem como esse assunto ele é bem amplo, né? Quando eu falo de classes das palavras. Vocês sabem quantas classes gramaticais nós temos em língua portuguesa? Alguém saberia me responder? Antes de eu falar aqui, né? Tá bem pequenininho, acho que não vai dar para vocês verem. Vamos, gente, chutem aí. Ou respondam, porque vocês sabem. Quantas classes gramaticais nós temos em língua portuguesa? 10, professora. 10, muito bem, isso mesmo, Camille. Foi você que respondeu, né? Foi a Camille? Camille. Ah, tá. Camille, muito bem, Camille. 10 classes gramaticais. E dessas classes gramaticais, nós temos uma outra divisão. São 6 que nós temos uma classificação ali, e 4 que temos uma outra classificação, que eu vou falar na aula de hoje. Não vou me adiantar. Bom, vamos lá, então.
A outra parte da morfologia é aquela que estuda a classificação das palavras, ok? Agora, só fazendo uma contextualização histórica, deixa eu botar aqui para vocês verem. Não sei se vocês sabem, mas de acordo com a história da linguística, né, a história da evolução da nossa língua e da classificação das palavras, sabe-se que na primeira gramática do Ocidente, cujo autor era Dionísio de Trácia, existiam 8 partes do discurso, não existia ainda esse nome, classificação das palavras, ou grupos de palavras, classes de palavras, ainda não existia esse nome, essa nomenclatura. Se falava que existia 8 partes do discurso. Olha aqui, e vocês vão identificar bem isso, porque a gente usou bastante lá na parte de sintaxe. Olha aqui, nome. Uma das partes do discurso, antigamente, lá no início, né, quando existiu a primeira gramática, gente, essa apresentação, essa eu tenho salva já, tá? Porque essa eu já tinha salvo antes de mudar aqui o site, eu já tinha salvo. Essa eu vou enviar para vocês depois. Tenho em PDF, inclusive. Bom, voltando. Nome, verbo. Então, o verbo desde sempre foi uma classe gramatical. Particípio, que é uma forma nominal do verbo, né? Artigo, preposição, pronome, advérbio e conjunção. Olha que interessante. O nome, o que a gente subentende, que o nome era o que classificava o substantivo e o adjetivo. Então, os dois entravam nessa classe aqui, nessa parte do discurso que é o nome. E o nome a gente usa bastante lá na sintaxe para fazer aquela classificação, né? Predicado nominal, complemento nominal, adjunto adnominal. E a gente sempre coloca que classes gramaticais, substantivo e adjetivo, como um nome. Então, é interessante a gente saber um pouco da história para entender de onde derivou, né, de onde surgiu essa palavra nome para classificar substantivo e adjetivo. É muito interessante isso. Então, na primeira gramática do Ocidente, no caso, o Ocidente aqui é a nossa parte do mundo, né? O Oriente é a outra parte lá. Nós tivemos nome, verbo, particípio, artigo, preposição, pronome, advérbio e conjunção. Viram que legal? E hoje, como a Camille respondeu, nós temos 10 classes gramaticais. Ok? Que a maioria das gramáticas utilizam isso, tá? Então, pode encontrar uma gramática que fale que tem 9 classes gramaticais, por exemplo? Pode, mas é raro. A maioria entrou no consenso, né? Que nós temos uma regra ali que dita a estrutura da nossa língua, então se entrou num consenso que todas as gramáticas dizem que nós temos 10 classes gramaticais. Quero abrir um... acho que voltou. Então, quais são as 10 classes gramaticais? Eu quero que vocês falem. Quais vocês lembram? A Camila já respondeu, são 10 classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais atualizadas? Tá fechado, Rebeca, seu microfone. Estou pensando. Tá. Tá pensando. Pessoal de pétalas? Tem adjetivo, né, professora? Advérbio. Aham. Artigo, substantivo, verbo e pronome. São esses que eu lembro. Lembrou de 6.
Quais os outros que faltam, então? Ela falou adjetivo, advérbio, verbo, substantivo, pronome e E artigo, né? Adjetivo. Ah, é, artigo Adjetivo, também. artigo. Ok. Quais são as outras 4 que ela não falou? Pessoal de Pétalas, vocês lembram de alguma? Ou foram todas que ela falou? Rebeca, lembra de mais alguma? Ana? Anas, que tinha Ana Clara e Ana Vitória. Não? Ah, professora Helena, ali está escrita conjunção, interjeição e numeral. Tá faltando alguma. Só Meu falta Deus. uma, só falta uma. Oi, Rebeca. Nominal. Nominal. Vamos lá, peraí, vamos ver lá. Olha aqui, estão aqui, ó. As 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção e interjeição. Acho que esse que você esqueceu. Interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome, ó. 10 classes gramaticais. Tenho certeza que a partir de hoje, vocês não vão esquecer mais quais são as classes gramaticais em língua portuguesa. Bom, então a parte da gramática que estuda as classes de palavras, como eu já disse, há 2 semanas atrás, é a morfologia. O que quer dizer essa palavra se a gente separar, né, ali o artigo do prefixo, sufixo, enfim. Morfologia significa morfo, vem de forma, e logia de estudo. Então, tudo que vem, por isso que vem ali fonologia, sintaxe foge um pouco, né? Mas aí nós temos a morfologia, vem de estudo, esse logia vem de estudo. Então, morfologia seria estudo da forma, tá? Bom, vamos continuar, então. Como nós vimos, 10 classes gramaticais, e dentro delas, dessas classes de palavras, que nós chamamos de classes gramaticais, nós temos uma subdivisão. E eu vou mostrar para vocês aqui. Essas primeiras 6 classes gramaticais, eu vou falar o que elas significam, mas guardem bem. Nas primeiras 6 tem uma classificação e as últimas 4 que eu vou apresentar tem uma outra classificação. Primeira classe gramatical, e uma das mais importantes, é o substantivo. Alguém sabe me falar o que seria o substantivo? Como é essa classe gramatical? É usada para quê? Não lembro? É o que nomeiam as coisas, professora? Isso mesmo, é a classe gramatical que nomeia todas as coisas que a gente tem. Ó, é a classe de palavras que dá nome aos seres, a tudo, né, que a gente tem, as coisas. Mas não somente seres, também sentimentos. Alguns sentimentos a gente usa o substantivo para nomear esses sentimentos. Alguns estados de espírito também, a gente utiliza o substantivo para nomear isso. Algumas sensações, alguns conceitos filosóficos ou conceitos políticos também. Então, o substantivo, ele abrange muita coisa, né? Então, quase o nome de todas as coisas, tudo que a gente tem, ou dessas outras coisas, né, de sentimentos, estado de espírito, sensações e alguns conceitos, são dados por um substantivo. Olha a importância do substantivo, né, gente? Aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos. Democracia, Andréia, que é o nome de uma pessoa. Então, o substantivo
pessoal, né, que dá o nome a um ser individualmente. Andréia, no caso, ou meu nome, o nome da Camille, por exemplo, o nome de cada um de vocês. Deus, cadeira, cadeira, um objeto, né? Amor, um sentimento. Carinho, um sentimento também. Sabor é uma sensação. Enfim, e outros. Então, tudo isso aqui são exemplos de substantivos. Ok? Então, a primeira classe gramatical, substantivos. Segunda classe gramatical, artigo. Alguém sabe o que são os artigos ou para que são utilizados? Então, que são Isso mesmo. os, mão. Isso mesmo. Mas eles são utilizados especificamente com uma classe gramatical. Vocês sabiam disso? Ou vocês sabem qual classe gramatical é essa? Ó, nós temos os dois tipos de artigos, tá? Os definidos e os indefinidos. Vamos lá. O artigo é utilizado para determinar ou indeterminar especificamente os substantivos. Vocês sabiam? O artigo ele só é utilizado com um substantivo antes do substantivo. Quando eu quero determinar, eu uso o artigo definido. O, a, os, as. E quando eu quero indeterminar, eu utilizo o artigo indefinido, que seriam um, uma, uns, umas. Ok? Então, aqui, o artigo é utilizado juntamente com o substantivo para determinar ou indeterminar ele. Então, nós temos somente dois grupos de artigos, definidos e indefinidos. O definidos, o, a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. Só isso, artigo é só isso, gente. Tá? Bem simples. Por que é importante a gente conhecer os artigos? Porque são a partir deles que a gente identifica também um objeto direto na frase. Lembram que a gente viu? Quando o objeto direto, no caso, né, começar ali com um artigo, quer dizer que o verbo vai ter essa classificação como verbo transitivo direto, quando eu tiver apenas o artigo. Agora, quando eu tiver uma preposição, vai ser objeto indireto. Então, por isso é importante conhecer o artigo. Vocês viram que, assim, na língua portuguesa, tudo tem uma ligação, tudo está entrelaçado ali. A gente está estudando morfologia, mas a gente acaba lembrando um pouco de sintaxe que a gente estudou anteriormente. Eu acho que é interessante isso, vocês fazerem essas ligações, tentarem ligar um estudo com o outro, uma classe com outra, né? Estabelecer essas relações para saberem por que é importante a nossa língua ter essa divisão em classes gramaticais e qual a importância de cada classe gramatical também. Bom, vamos ali à terceira classe gramatical, que é o adjetivo. Vamos ver. Quem vai acertar? O que é um adjetivo? Ou o que essa classe gramatical nomeia, por assim dizer? As características das coisas? Características das coisas, mais alguma coisa? Pessoal de Pétalas, vocês estão com o microfone, podem responder também. Para que a gente usa um adjetivo? Para que você utiliza um adjetivo? Vamos lá, não vamos se prender a normas aqui, mas vocês, no dia a dia, para que vocês utilizam um adjetivo? Rebeca está com vergonha de responder?
Hein, gente? Bom, Gente, o meu quarto tá sujo, essas coisas, professora. tá sujo. Muito bem, sujo é um adjetivo, isso mesmo. Aí tá certo, hein? Bagunçado. Isso mesmo, tá certinho, são adjetivos. A Camille comentou que é para caracterizar. Vamos lá, então. Isso mesmo, olha lá. Então, é a classe de palavras das características ou qualidades. Faltou aqui colocar defeitos também, né? Sujeira não é uma qualidade, é um defeito. Quer dizer, sujo. Sujo, bagunçado, não é uma qualidade. É um defeito. Mas, enfim, qualidades barra defeitos, tá? Então, características, qualidades ou defeitos. Esse é o adjetivo. Bom, os adjetivos, então, servem para caracterizar um ser, um substantivo, geralmente, ou qualificar esse substantivo. Então, o adjetivo, geralmente, ele vem com um substantivo. Geralmente, não, sempre. Ele tem que vir com o substantivo. O substantivo nomeia todos os seres, aí vem o adjetivo para caracterizar esse substantivo, para trazer uma qualidade, um defeito para esse substantivo. Ó, o quarto está sujo. O quarto é o substantivo. Está, verbo, sujo, adjetivo. Então, o sujo está caracterizando o substantivo quarto. Entenderam? Então, nesse exemplo, a gente já vê essas duas classes gramaticais. Exemplos de adjetivos. Olha, querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo. As cores também são adjetivos, porque a gente não usa as cores para caracterizar. Por exemplo, eu estou com um casaco preto, então eu estou especificando assim esse casaco. O casaco é um substantivo preto, a cor está trazendo uma característica para o meu casaco, por exemplo. Então, é um adjetivo, certo? Então, terceira classe gramatical, adjetivo, ok? Então, nós já vimos aqui, ó. Nós já vimos o substantivo, artigo, adjetivo, e nós vamos para a quarta classe gramatical, que é o pronome. Gente, o que é um pronome? Ah, gente, vocês sabem, vocês já usaram pronome, pelo amor de Deus. Se vocês não souberem explicar o que é o pronome, me dê um exemplo de pronome, então. Tá bom? Vamos lá, um exemplo de pronome. Hã? Ela. Ela, isso mesmo, ela. O que mais? Pessoal de pétalas, estou esperando vocês participarem. Dê um exemplo de pronome. Ó. Eu, Eu, muito bem. Eu, você, você, ela, você. Isso mesmo. Isso mesmo, estou gostando de ver. Pronomes. Agora melhorou aqui, que estava muito escuro. Ah, agora sim. Estava muito escuro. Então, eu, você, ele, ela, nós. Exemplos de pronome, gente. Quando nós vamos conjugar os verbos, nós temos ali primeira, segunda, terceira pessoa do plural, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Tudo que a gente utiliza ali são pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Tudo isso são pronomes. Então, você é um pronome. Muito bem. Vamos então ali o que seria o pronome.
Acho que caiu aqui. Peraí. Aí. O pronome seria uma palavra que pode acompanhar ou substituir um nome, ou seja, um substantivo. Então, eu posso tirar o substantivo e inserir um pronome no lugar daquele substantivo. E que vai determinar a pessoa do discurso. Então, quando eu falo, você faltou na aula hoje. Então, eu estou usando aqui um pronome que está dando lugar a um substantivo e está nomeando aquela pessoa do discurso, que é você, certo? E vai auxiliar também para conjugar o verbo. Você faltou na aula hoje. Então, você faltou. Alguns exemplos. Aí nós temos uma subclassificação de pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Pronome pessoal, eu, tu, nós. Nós temos pronomes possessivos. Nós, seu, teu, nosso, nossa. Aquilo, aquilo, isso, ou esse, essa, este, esta, são exemplos de pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos. Nós, minha, e nós temos os pronomes, falei de 3, nós temos os pronomes indefinidos também, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de pronomes. E aí nós temos uma subclassificação, só que eu não vou hoje falar sobre essa subclassificação. Vou falar especificamente das classes gramaticais. Hoje eu vou terminar isso, gente. Ó, nós vamos para... Deixa eu ver, nós já vimos 4, né? 2, artigo. 3, adjetivo. 4, pronome. 5ª classe gramatical, verbo. E aí, gente? Gente, verbo é uma frase curtinha que vocês dizem já o que é o verbo. O que é o verbo? Ação. Ação, muito bem. Ó, uma palavra já que diz o que é o verbo. Então, é aquela classe gramatical que expressam as ações ou estados também. Por que eu falo estados? Porque nós temos o verbo de ligação. Lembra que a gente estudou na sintaxe, verbo de ligação? Então, os verbos de ligação, eles vão expressar estados, qualidades, condição ou defeito de uma específico, né, de uma pessoa. Então, vamos fazer a ligação estabelecendo essa relação. Então, por isso a gente considera estados. Mas aqueles verbos que expressam ação são os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos. Então, verbo é a classe gramatical que expressam ações ou estados. Ah, o João Paulo tá aí, quietinho também, né, João Paulo? Não respondeu nenhuma até agora. A gente vai ter mais algumas perguntas aí pela frente. Olha, exemplos de verbos: fazer, ser, andar, partir, impor. Nós podemos perceber que a terminação dos verbos, ela varia bastante, né? Então, nós temos 3 ou 4 terminações principais, que são aqueles que terminam em ar, terminam em er, terminam em ir, terminam em or, e tem alguns até que terminam em ur. E quando eles têm essa terminação, como os exemplos aqui, nós dizemos que esse verbo ele está na forma infinitiva. Quando termina com ar, er, ir, or, ur. Forma infinitiva do verbo, ok? Acabou aqui? Não, só foram metade. Agora nós vamos para... Lembra que eu falei que ia dizer... ia citar 6 classes gramaticais, ia falar o que é a subclassificação delas e depois falar das últimas. Mas como só tinham 5 círculos, só deu para falar de 5 ali. Ó,
Então, mais uma classe, a última classe variável, que eu já vou falar o que é classe variável e invariável. É o numeral. Então, nós vimos ali 5. Nós vimos substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo. E agora o numeral. Numeral, então, como o nome já diz, é aquela classe que vai expressar tudo que tiver relacionado a números, seja quantidades, frações, múltiplos e ordem também. Daí nós temos os números ordinais, né, que vem de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente. Exemplos, primeiro, é o numeral que expressa a ordem, 20 é um numeral que expressa quantidade normal, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, enfim. Metade, que expressa uma fração, triplo, que expressa múltiplos. Viram? Então, aqui nós temos um exemplo de cada uma dessas formas que o numeral pode aparecer. Então, aqui, ó, 6 classes, que eu falei as primeiras, são classes variáveis. Eu vou pôr aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então, dentre as 10 classes gramaticais que nós temos, 6, que são essas 6 primeiras que eu apresentei para vocês, são consideradas variáveis. O que quer dizer variáveis, professora? Vem do nome de variar. Quer dizer, ela pode flexionar em número, se for singular, se for no plural, pode variar de acordo com o gênero, se está no gênero feminino ou gênero masculino. Então, elas podem variar, a terminação delas pode mudar, dependendo da quantidade, do número, e dependendo do gênero, certo? Essas classes variáveis são substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos e numerais, ok? Então, essas 6 classes gramaticais são as classes variáveis. Anotaram aí? 6 classes variáveis. Então, são, como eu disse, nós temos essa classificação geral, que são 10 classes gramaticais, e dentro dessa classificação nós temos essa subclassificação, esses 2 grupos, classes gramaticais variáveis, que são 6, e classes gramaticais invariáveis, que são 4, são as 4 últimas que eu vou apresentar para vocês agora, ok? Então, invariável quer dizer o quê? São classes gramaticais que elas não mudam, elas têm aquela estrutura fixa, elas não mudam. Se eu juntar elas com uma palavra que estiver no plural, mesmo assim, elas vão manter aquela mesma forma, elas não vão mudar. Eu não vou acrescentar nenhum S no final daquela palavra, não vou acrescentar nenhum A, nada. Ela vai manter daquela mesma forma, invariável. São 4 classes gramaticais especificamente. Não variam nem para o plural, nem para o feminino. Mantém aquela forma fixa que geralmente, gente, é no masculino singular. Geralmente, essa forma fixa da classe gramatical invariável é singular masculino. É uma regra da língua portuguesa em que tudo se resume ali ao masculino singular. Então, quais são essas 4 classes invariáveis? Vamos lá. Primeira delas. Advérbio, gente. Advérbio. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o advérbio. O que seria o advérbio? É aquela palavra que modifica o verbo. Daí vem o nome, né? Advérbio. Modifica um adjetivo, um verbo ou um outro advérbio. Então, o advérbio vocês vão ver junto com uma dessas 3 classes gramaticais. Adjetivo, verbo ou outro advérbio. E o advérbio, ele expressa o quê? Uma circunstância. É diferente do adjetivo, que expressa uma característica, uma qualidade, um defeito. Aqui vai expressar uma circunstância. Exemplos: não,
que é um advérbio de negação, muito, que é um advérbio de intensidade, constantemente, que é um advérbio de frequência, sempre, também, um advérbio de frequência, e assim sucessivamente. Temos 10 classes de advérbios. Tem uma subdivisão ainda de advérbios. O não, ele sempre vai ser não. Não vai existir não. Não vai existir muitos. Muitos existe, mas aí vai ser usado de outra forma. Constantemente. Tudo que termina ali com mente é uma forma de vocês identificarem um advérbio. Tudo que termina com mente é um advérbio. Frequentemente, constantemente, facilmente, dificilmente. Viu? Exemplos que terminam com mente, e são todos advérbios. Ok? Então, a primeira classe invariável é o advérbio. Estou cuidando aqui. Nossa, gente, estou falando rápido, hein? Aqui no meu são 10h32. Até que horas? Só confirma para mim até que horas que é o horário. Não, É quando terminar. até Vai 50, dar? professor. 11h05? 10h50. 10h50? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu concluir aqui, então. Segunda classe invariável. São 4, tá? Então, a primeira foi advérbio. A segunda, preposição. Preposição. Nós vimos muito essa classe gramatical quando a gente falou de sintaxe. Quando eu falei com vocês, né? De sintaxe. Então, a preposição, ela serve para fazer uma ligação entre uma palavra e outra. E estabelecendo uma relação entre essas palavras. Então, não é simplesmente fazer uma ligação, vai estabelecer uma relação. E as preposições também são invariáveis, elas sempre vão se manter dessa forma. Em, de, para, por, com, a. Tá? Nós temos o a, ó, só lembrando, nós temos o a preposição e nós temos o a artigo. O a artigo varia. A, as, né? Agora, o a preposição não varia. Ah, professor, e quando se encontrarem esses dois as? Aí nós temos o a com o acento grave, que é o a craseado. Então, a junção de dois as. A preposição, o artigo vira o a com crase, ok? Aí esse já é um outro assunto para falar só de crase, né? As regras de quando você utiliza a crase e tudo mais. Mas, enfim, voltando aqui, ó. Livro de João. Esse de é uma preposição, está fazendo uma ligação ali entre o livro e João. Peso sobre o papel. Então, estabelece uma relação, está falando que o peso está em cima do papel, sobre o papel. Sob é embaixo e sobre é em cima. Espaço entre as árvores. Então, estou falando ali que temos duas árvores e existe um espaço, um vão ali no meio dessas duas árvores. Está vendo? Que não é simplesmente colocar uma palavra ali, que há uma relação entre essas duas palavras que a preposição está ligando. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Morava onde? Em Belo Horizonte. Em uma preposição também, ok? Então, segunda classe invariável, preposição. Terceira classe gramatical invariável, conjunção. Enquanto a preposição é utilizada naquele nível da palavra para estabelecer uma relação entre uma palavra e outra, as conjunções elas são utilizadas para ligar duas palavras ou dois membros de uma oração. Então, já aumenta um pouco mais. Nós vimos muito essa conjunção, nessa classe gramatical, no conteúdo passado, que foi sintaxe. Por quê? Para a gente classificar as orações coordenadas, lembram? A gente precisa saber quais são as classificações, as conjunções, perdão, que estabelece essa relação de adição, de contraste, de explicação, de conclusão ou de alternância, que são os 5 tipos de orações coordenadas que nós vimos. Então, as conjunções são importantes. Ó.
Conjunções, só retomando. Palavras que ligam duas palavras, dois membros de uma oração, dois membros de oração. Sujeito e predicado, por exemplo. Né? Duas orações ou mais também. Estabelecendo entre elas relação, olha aqui, relação de coordenação ou subordinação, ó. Conjunção é tudo que eu falei para vocês no conteúdo passado, que é sintaxe. Tudo se resume ao uso correto de conjunções. Vocês viram? Nós vimos até que nós temos ali na classificação das orações subordinadas substantivas uma conjunção específica que a gente utiliza para estabelecer, né, várias relações, que é a conjunção coordenativa, conjunção... Meu Deus do céu, esqueci. Me fugiu a palavra, mas é o que a gente utiliza lá na oração subordinada substantiva. Conjunção integrante. A conjunção integrante que a gente utiliza ali na oração coordenada substantiva. Exemplos de conjunções, então, olha. Porém, e para estabelecer a relação de adição, lembram? Contudo, portanto, todavia, mas que. O que é famoso aqui, né? Acabei de falar para vocês. Todas essas palavras, todas essas conjunções são invariáveis. Não existe porém, não existe porena no feminino, porena. Você já viu essa palavra? Porena, porema. Não existe. Poréns, não existe. Porque é invariável, não vai nem para o feminino, nem para o plural. Contudo, contuda, contudos, contudas. Não existe isso. Não existe. Então, é só para vocês lembrarem. Invariável. Não vai colocar no plural nem no feminino, hein, gente? Por favor. E, por fim, a última. Então, nós vimos ali classes invariáveis. Só relembrando. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. São as 4 classes invariáveis da língua portuguesa. Então, o que seriam as interjeições? São aquelas palavras que eu utilizo para expressar ou evocar emoções ou estados de espírito. Por exemplo, quando eu me admiro com alguma coisa. Nossa! Então, essa palavra nossa, essa expressão, essa emoção que eu senti ali naquele momento, usando essa palavra nossa, é uma interjeição. Ave Maria, quem usa muito, né? Ave Maria, uau, que pena, todas essas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia são interjeições. Tem alguma interjeição mais atualizada aí que eu não tenho conhecimento, que vocês jovens utilizam entre vocês? Alguma expressão assim que tem esse mesmo valor desses exemplos que eu mostrei para vocês? Cringe. Meu marido falou cringe, mas não é uma interjeição. Mano, também, professora. Mano. Flopou. Ah, ele tá cheio desses termos aí, eu não sei nada, ele sabe tudo. Flopou. Nem sei se vocês conhecem. Mano, legal. Mano, a gente pode usar como um vocativo, né? Uma forma de você chamar. Ô, mano, vem aqui, por exemplo. Bicho, brother, enfim, como vocativos. Tem algum assim que, por exemplo, você ficou surpreso com uma situação? Ah, sabe um? Não sei se é da época de vocês, mas era da minha época. Eita, pega. Já ouviram falar? Eita, pega. Uhum. Eita, pega. Então, eita, pega. Ele equivale a nossa. É uma interjeição. Eita, pega. É uma interjeição. E não existe... E a gente não vai colocar no plural. Eita, pegas. Não existe eita, pegas. Né?
Pelo menos eu nunca vi, né? Não sei se vocês também tá pegas. Enfim, essas pétalas, pessoal de pétalas, tem alguma expressão que vocês, eu sei que vocês, como vocês são de outra região, às vezes vocês utilizam alguma expressão diferente que a gente não utiliza aqui. Eu estou falando algumas expressões que a gente utiliza aqui na nossa região. Mas tem alguma expressão, assim, quando vocês ficam admirados com alguma coisa, alguma expressão específica que vocês utilizam? Fala aí que eu quero saber. A gente usa aqui, tinha muito égua pra tudo. Égua. Ah, já ouvi falar. Mas aí, como vocês utilizam na frase? Eita, égua, sim? Pra tudo mesmo, digo. Tipo, pra raiva, quando a gente tá com raiva. Égua, não acredito nisso, cara. Tipo, isso. Ah, entendi. Legal. Legal. Eu já ouvi falar que vocês usam muito égua. Então, vocês usam para tudo égua. Sim, pra Nossa, tudo. que massa. Aqui a gente já não utiliza. Viu como é diferente de região para região? Aí vocês utilizam bastante. A gente usa mais esse palavreado mano, bicho, eita pega, ô louco, ô louco. É uma interjeição também, ô louco, né? Quando vocês se assustam com alguma coisa. Tem mais alguma, além de égua, que vocês utilizam? Doido. Doido. Mano, Tipo, também a gente usa. mano. Então chegamos no consenso, mano. Caramba, vocês já ouviram caramba? Caramba, Caraca. Sim, a gente também usa caraca, muito. caraca. Caraca, meu. Meu marido tá falando aqui atrás. Caraca, meu. Caraca, caramba. É, quando você vê uma coisa assim que muito surpreendente, né? Caramba, poxa vida, né? Ou com uma situação. Ah, que a Rebeca tá falando. Putz, grila, a Camila falou. Putz, grila. Ah, e a Rebeca falou outra aqui que pi, né? Eita, pi! Não sei se pode falar aqui na aula, mas eu entendi o que você quis dizer, Rebeca. Ela falou aqui no chat. A Rebeca deu um exemplo. Mas realmente fala isso. Eu já ouvi vocês falarem muito. Bom, vamos. Só fala isso, não fala mais nada. Alguma Sim, surpresa. Eita! aham, verdade. É isso mesmo. Eu vejo muitos jovens falando isso que você está falando. Ó, vou falar só para vocês saberem, o pessoal aí de Pétalas traduzindo. Mas eu vou falar rapidinho, só para não pegar a gravação, pegar o que eu falei. Mas tem a ver com o nosso conteúdo, né? Ela falou que aqui utiliza muito eita porra. Eita porra, né? Em vez de falar A eita gente pega. também. Ah, vocês também? Sim. Ah, tá. Aí, ó. Então, todas as regiões utilizam isso. Matemática falar sem problema, que eles só vivem falando isso. Ah, tá. Então, se eles falam assim também, então tá tudo certo. Bom, gente, então, deixa eu ver. Eu acabei terminando um pouquinho antes, né? Era 10h50. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Então, vamos lá. 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 10 classes gramaticais, sendo 6 variáveis que vão variar em gênero e número, que são elas: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo e numeral. É muita coisa, né? Para guardar aqui na cabeça. E as 4 invariáveis que são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Ó, são fáceis de decorar, porque vocês perceberam que tudo termina com ão aqui? Preposição, conjunção e interjeição. A única que é diferente aqui é o advérbio, né? Que não tem essa finalização de ão. Então, está aqui, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Fiz uma revisão do antigo e passei esse. E na próxima aula eu vou falar de formação das palavras, ok? Então, esse era o conteúdo de hoje. Deixa eu parar aqui. E vamos tirar nossa foto oficial
Pena que alguns já saíram, né? Nós tínhamos 10 na sala, agora só tem 7. Uma pena. Quem tiver como abrir aí a câmera. A Camille não pode, né? Porque. Ei! Não. Não. Tem um intruso aqui. Eu nem tinha visto que tinha um intruso, que quer sempre aparecer nas fotos. Ê, Lele. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. 1, 2, 3. Pessoal de pétalas, vamos lá. X. Pronto. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, porque eu já consegui concluir o conteúdo, né? E eu vou terminar primeiro o conteúdo para depois, em outras aulas, eu fazer os exercícios. Não vou propor hoje o exercício para vocês, ok? Então, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa semana. Obrigada, igualmente.